Dois, três, 4, 5, 6. Felipe, você ficou maluco? Não, cara. Eu tô aqui contando partículas. O terraplanista me pediu para contar as partículas. Deixa eu trabalhar aqui. 6, 7. Fala aí, pessoal, tudo jóia? Eu sei que o início desse vídeo ficou um tanto quanto estranho, né? O que eu tô fazendo aqui contando? O que eu tô fazendo, né? Bom, foi um terraplanista aí, quer ficar famoso, na verdade. Ele quer provar que a densidade do ar aqui, a nível do mar, ela é menor do que lá em cima, nas camadas mais altas, a 80 quilômetros na estratosfera, sei lá. Tá? O cara, ele criticou toda a nossa metodologia, ele propõe algo muito novo, muito inovador, sem apresentar nada de evidência, nem de proposta de experiência, nem nada. Ele apareceu aí numa live que a gente estava fazendo com o Sistemático, conversando com ele lá e tal, e ele me mandou contar as partículas. Se vocês não acreditam nisso, dá uma olhada no print que eu tirei dele falando no chat. Eu quase que não acreditei que fosse verdade isso. Pois bem, eu tenho uma notícia para o Roberto. Existe sim uma maneira da gente fazer contagem de partículas, não é essa coisa estúpida que eu estou fazendo aqui. Existem maneiras indiretas de eu calcular a densidade de qualquer coisa, de um fluido, do ar, sei lá, de um gás. E envolve sim uma medida indireta, porque pela própria definição, o que é densidade? É massa por volume. Ainda que eu contasse as partículas dentro desse copo aqui, eu preciso saber o volume exato dele, eu preciso medir isso de alguma maneira e vai envolver eu dizer, existem, sei lá, tantas milhões de partículas por, sei lá, por litro ou ml desse copo. Então, é uma medida indireta. Não tem como eu fazer uma medida direta da densidade do ar dessa maneira que ele está propondo. Quando eu me propus a fazer uma experiência onde eu mediria de uma maneira mais direta, eu me propus simplesmente a fazer isso mesmo. Utilizar uma balança aqui de precisão, com volume de controle e fazer uma amostragem do ar a nível do mar e a 2.000 metros de altura e ver o que acontece com a massa desse ar, né, contida no mesmo volume. E por mais que possa parecer, digamos assim, contraintuitivo, eu vou mostrar uma coisa aqui para você. Olha só como é simples a coisa. Aqui nesse copinho eu tenho água. Essa minha balança ela é bem precisa. Vou ligar ela aqui para vocês verem. Ela tem capacidade para até meio quilo e uma resolução de 0,01 gramas. 2 casas depois da vírgula, ou seja, isso seria 0,01 gramas ou de 10 miligramas. Então vamos fazer o seguinte. Vou colocar esse copinho aqui que está vazio e vou zerar ele. Tá? Então aqui na minha balança eu estou com 0 aqui. Aqui eu tenho um volume de controle numa seringa. Eu tenho 1 ml de água. Tá? E eu já zerei a minha balança aqui. Então eu vou medir a densidade da água através de 2 medidas. Da massa dela e o volume aqui. Eu estou acreditando nessa seringa que está me dando mais ou menos aqui 1 ml. Então, vejam bem. Olha só. Quanto que está medindo ali, minha gente? Não é 1 grama aproximadamente? Não é essa a densidade aproximada da água destilada? Seria exatamente 1 grama por ml. Então, eu acredito que está bem coerente e precisa essa medida dessa balança aí, né? Para 1 ml de água, você tem aí aproximadamente 1 grama. Ali está dando 1,01. Só que isso aqui é água da torneira, não é água destilada. Pessoal, vocês se lembram desse equipamento? Isso aqui foi um medidor que eu fiz utilizando o Arduino e um sensor combinado. E eu utilizei ele em um vídeo anterior, que eu não vou repetir tudo que eu fiz lá aqui, mas basicamente foi para mostrar que através de medidas de temperatura, pressão e umidade relativa, eu consigo estimar a densidade do ar e com isso eu consigo fazer uma comparação. E naquele vídeo, na ocasião, eu fiz a
500 metros aproximadamente, que é em Santiago, a altitude da cidade está em torno disso aí, de 500 metros. Depois eu fui pedalando até a altitude de 1.600 metros e repeti as medidas e a densidade deu um pouquinho abaixo do que em 500 metros. O que aconteceu? O Roberto disse que isso foi um experimento fraudulento, que eu não utilizei a equação de Clapeyron. Para quem não sabe, o que é a equação de Clapeyron? É essa daqui, ó. Pressão vezes volume igual a N, que é número de mols, né? Vezes R, que é a constante universal dos gases, vezes a temperatura. E eu disse que sim, que eu usei isso aqui. E apesar de ser uma metodologia um pouquinho distinta, não é a aplicação seca da equação, ela envolve algumas coisas, como por exemplo, primeiro eu determino a pressão de saturação do vapor utilizando uma fórmula logarítmica. Aí essa fórmula, assim, ela depende de temperatura, depende da pressão, né? E tal. Depois eu calculo a pressão de vapor utilizando a umidade relativa do ar. E aí, a partir disso eu calculo a pressão do ar seco. E ao final, então, a minha equação ela é uma reescritura disso aqui, considerando duas parcelas, o ar seco e o vapor. A polêmica toda foi gerada porque essa equação de Clapeyron não se parece em nada com essa equação aqui, então ele diz que eu não usei. E como eu prometi, eu vou mostrar que sim, apesar dessas duas equações não se parecerem muito uma com a outra, PV igual a número de mol vezes R vezes T, essa de baixo aqui é simplesmente uma aplicação de Clapeyron para a parcela do ar seco e para o vapor. Essas duas composições vão dar a densidade do ar. Acompanhe o raciocínio, eu sei que essa parte é chata, mas como eu prometi, eu vou cumprir. Vamos lá. PV igual nRT. Vou partir da equação de Clapeyron tal qual o Roberto gosta, né? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou isolar o N desse lado e o RT vai passar dividindo para o outro lado. Então eu fico com N igual PV dividido por RT. Ok? Até aqui, matemática do primeiro grau, né? Não tem nada de... Se eu tenho uma coisa que está multiplicando de um lado, ela passa dividindo para o outro lado. Ok? Nada demais nisso. Agora vamos lá. Então, como é que tinha ficado aqui, né? N é igual a PV sobre RT. Para não dar confusão. Agora, eu vou passar o volume para o outro lado dividindo. Ok? Ó, o volume está aqui multiplicando o P, vai passar dividindo para o outro lado. Então, fica com N dividido por V igual a P dividido por RT. Ok? Vou escrever essa equação numa outra folha para a gente não esquecer dela. N sobre V igual a P sobre RT. N sobre V igual a P dividido por RT. Presta atenção, seu Roberto. O que é esse Nzinho aqui em cima? É o número de mols, ok? Agora, vocês têm que lembrar lá da química, tá? Olha só. Massa molar, conceito de massa molar, ela é igual a massa de uma determinada quantidade de matéria dividido pelo número de mols que essa determinada quantidade de matéria possui. Pode ser um volume gasoso, pode ser uma pedra de gelo, essa relação vai valer, ok? E o que eu vou fazer agora? Eu vou reescrever essa equação assim. N, que é o número de moles, é igual a M sobre M. Simplesmente eu passei o N para cá e o M para cá. Permutação aqui, ok? Simples movimento algébrico. Reescrevi essa equação assim. E agora o que eu vou fazer? Eu vou jogar esse N lá na minha outra equação. Por quê? Porque eu posso dizer que o número de mol é igual a massa molar dividido pela massa molar dele. Então vamos lá. Vou jogar isso aqui, ó, nessa equação, e ela vai ficar reescrita assim. M dividido por M maiúsculo vezes o volume igual a P dividido por R vezes T. Nossa, Felipe, que confusão! Vamos reescrever agora essa equação aqui numa página nova. M dividido por massa molar
vezes o volume igual a P dividido por R vezes T. Tá vendo que eu estou quase chegando na densidade, né? Eu tenho massa sobre volume aqui, eu vou jogar esse M lá para o outro lado. Vai passar multiplicando lá em cima. Então eu tenho massa sobre volume igual a P, que é a pressão, vezes a massa molar, dividido por R vezes T. Isso é o que eu queria chegar, por quê? Porque agora vai entrar uma outra parte interessante. Massa sobre volume, como é que eu posso reescrever isso na outra página? Massa sobre volume é a minha densidade, ou massa específica, ρ. Ok? Vamos escrever esse ρ mais bonitinho, assim, ρ grego. ρ vai ser igual a P vezes o meu M maiúsculo, dividido por R vezes T. Até aqui eu não fiz nada demais. Eu usei as mesmas variáveis relacionadas a outros conceitos, massa molar, as outras coisas. E agora aqui entra um ponto, a gente está quase chegando na equação que a gente queria, né? Lá das parcelas que eu disse que eu ia chegar. A única coisa que não está aqui é que esse R é o meu R universal, constante universal dos gases, e aqui é a massa molar. Essa relação aqui, ó, M sobre R ou R sobre M, depende de qual parte está numerador, a gente tem um outro conceito que diz o seguinte: a constante específica de um gás, R específica, ela vale R universal, é a relação entre o R universal e a massa molar desse gás. E se eu observar essa equação, aqui eu tenho o inverso, né? Eu tenho M sobre o R, não R sobre M. Então, isso aqui é P dividido pelo R específico vezes o T. Essa equação, ela vai valer o seguinte, essa aqui. Se eu substituir RE aqui nessa equação, ela vai ficar assim, ó. P dividido por R específico vezes o T. E aí, meus amigos, acabou. Eu cheguei onde eu queria. Por quê? Porque esse R específico, naquela abordagem lá, você vai ter o R específico, que no caso é o R específico do vapor, que é o meu RV, e eu tenho também o RD, que é o do ar seco. Em inglês, dry, ok? Ar seco. Então, vou voltar uma página atrás, que aqui ficou uma loucura, vou reescrever aqui de novo para vocês verem. Ρ igual a P sobre R específico vezes o T. Né? Ρ igual a P dividido pelo R específico vezes a temperatura. Eu cheguei mostrando que eu posso reescrever Clapeyron até eu chegar nessa forma, e ela diz o seguinte, que a densidade do gás, ela vai ser igual à pressão desse gás, dividido pela constante específica, R específico para esse gás, vezes a temperatura. Tá? Lembrando que na outra equação, ela utiliza duas parcelas para calcular a densidade do ar, né? Ela faz o seguinte, ela pega ρ igual, isso aqui é aplicado para pressão de vapor, então é pressão do vapor dividido pela constante específica do vapor vezes a temperatura, mais a parte seca do ar, que é pressão D do ar seco, né? Dividido pelo RD vezes o T. Aqui eu inverti as parcelas na soma, né? Aqui, mas a ordem dos fatores não altera o resultado na soma também, né? Aqui nesse caso. Estou somando os dois. Então, eu não queria
me estender mais nisso, mas acho que está cumprida a minha promessa. Então, senhor Roberto, preste atenção na nossa metodologia para a experiência que eu quero propor. Primeiramente, nós vamos medir a massa de uma garrafa, ok? Contendo ar dentro. Simplesmente eu vou abrir ela aqui a 0 metros a nível do mar. Vou deixar entrar ar. Vou fechar essa tampinha e vou pesar ela com aquela minha balança de precisão, ok? Feito isso, a gente vai para 2.000 metros e a gente vai repetir. Abre a garrafa, deixa o ar entrar, deixa o ar sair, deixa o ar circular, fecha essa garrafa, pesa de novo, ok? E aí nós vamos ter o seguinte. A gente vai ter que a massa total medida aqui a 0 metros vai ser igual à massa da garrafa, ok? Mais a massa do ar a 0 metros. Em princípio eu não conheço a massa da garrafa, eu tenho só a medida, a balança que pega a massa total, certo? Depois, quando a gente estiver lá em 2.000 metros, a gente vai ter a massa da garrafa mais a minha massa de ar a 2.000 metros. Então, o que eu faço aqui? Eu tenho esse sistema de equações, eu vou simplesmente subtrair uma equação da outra, eu fico com M0 menos o meu M2000 vai ser igual, massa da garrafa se cancela, porque eu estou subtraindo uma equação da outra, eu fico com massa de ar a 0 metros menos a massa de ar a 2.000 metros. Isso aqui está me provando que matematicamente independe da massa da garrafa. Pode ser qualquer garrafa, a experiência que eu fizer, se eu encontrar diferença de medida de massas aqui, no nível do mar e lá em cima a 1.000 metros, essa diferença é simplesmente devida à massa de ar e não à massa da garrafa, que não pode variar e não tem como ela variar, certo? Então, a menos que eu use 2 garrafas diferentes e estaria fraudando o experimento, mas você pode ficar tranquilo que eu não vou fazer isso. Eu vou usar a mesma garrafa. Então, o que aconteceria aqui? Eu sei que a minha ΔM, que é a minha variação de massa, ela só pode ser igual à minha variação de massa do ar. Isso provaria que eu posso usar qualquer garrafa para fazer a experiência. Então, aonde que... Mas está faltando volume, né? Para você medir densidade, você tem que medir massa e volume. Beleza, vamos lá então. A minha densidade a 0 metros, ela seria, obviamente, igual à massa total que eu medi em 0 metros, dividido por esse volume, que é o volume da garrafa. Em 2.000 metros, eu teria a mesma história. Massa medida a 2.000 metros, dividido pelo mesmo volume. Agora, se eu quiser saber o que aconteceu com essa densidade, eu pego e divido a densidade que eu encontrei em nível do mar pela densidade que eu encontrei a 2.000 metros, certo? O que isso vai me dar? Vai ser a razão entre essas duas equações, M0 dividido pelo volume, M2000 dividido pelo volume. Olha que interessante, esses volumes se cancelam. Lembra quando você faz uma divisão entre duas frações? Você faz M0 sobre volume vezes o inverso, vezes volume sobre M2000. É exatamente o que eu estou fazendo aqui. Esse volume corta com esse, eu vou ficar com M0 dividido por M2000. Novamente aqui, matematicamente, eu sei que essa experiência não vai depender do volume da garrafa, desde que ele seja da mesma garrafa. A relação entre as duas densidades, a medida a 0 metros e a medida a 2.000 metros, vai consistir basicamente entre a relação entre a massa que eu medi aqui no nível 0 e a massa que eu medi lá a 2.000 metros. Agora a questão é a seguinte, meu amigo. Se essa relação der maior, qualquer número maior do que 1, presta atenção, hein? Um exemplo. Aqui embaixo a massa foi 1 grama e lá em cima 0,9. Se por outro lado isso der menor do que 1, aí o senhor
conseguiu finalmente provar o que o senhor queria e a densidade ela é invertida lá. Ou seja, lá em cima você tem mais massa do que aqui embaixo. Aí a minha proposta é a seguinte, Roberto. Se a gente constatar que a densidade ela diminuiu com a altitude, eu não quero dinheiro não quero apostar dinheiro. Eu quero que você admita publicamente que estava errado e que terraplanismo é uma furada. Senão, eu viro terraplanista. Que tal? Tá aí lançada a nossa proposta para você. Qualquer um pode fazer essa experiência, ela é completamente reproduzível, está muito bem definido aqui com uma matemática muito simples, que qualquer adolescente de 14 anos que tenha passado pelo 7º ou 8º anos, qualquer um pode lidar com essa matemática que preenche esses requisitos. Valeu? Beijo no seu demanto.